Olá pessoal, aqui é o professor Glauco Lira. Neste vídeo nós vamos falar sobre divergente e rotacional, apresentar a definição e alguns exercícios resolvidos para ter um entendimento geométrico e físico do que é divergente e rotacional. Vamos para a definição de divergente de um campo vetorial. Então, dado um campo vetorial com as componentes P, Q e R, na coordenada canônica IJK, um campo vetorial em R3 tal que as derivadas de P, de Q e de R existam, define-se então o divergente de F como a soma destas derivadas parciais. Então, a derivada parcial de P em relação a x, mais a derivada parcial de Q em relação a y, mais a derivada parcial de R em relação a z. Se você for observar, isso aí, o divergente vai ser o produto escalar do operador diferencial com o campo vetorial. Se você não está lembrando desta anotação aqui do Nabla, então aconselho você a assistir o vídeo sobre campo vetorial e gradiente. Lá eu explico melhor sobre campos vetoriais e sobre operador diferencial, que é este símbolo Nabla aqui, certo? E caso você não lembre do conceito de produto escalar, aconselho você assistir o vídeo de vetores no plano. Então vamos para um exemplo aqui. Eu tenho f igual a x quadrado mais seno de y mais y quadrado seno de x z j mais xy log de cosseno de z como componente, terceira componente do campo vetorial F. Então, para calcular o divergente deste campo vetorial, algebricamente não é complicado. Basta calcular as derivadas parciais das componentes do campo vetorial em relação às suas respectivas posições x, y, z. Então, pegando P, que é x quadrado seno de y, deriva em relação a x. Vamos ter então 2x seno de y. Lembrando que esta notação com índice está representando esta derivada aqui. Pega Q, y ao quadrado seno de xz, deriva em relação a y, porque Q está na posição, na segunda componente de f. Vamos ter então que a derivada de Q em relação a y é 2y seno de xz. Lembrando que esta notação está representando esta derivada parcial. E por fim, derivando r em relação a z, vamos ter a derivada parcial de xy menos seno de z sobre cosseno z, certo? Porque o log vai ser u' sobre u, a derivada do logaritmando sobre o logaritmando. Como a derivada de cosseno z é menos seno, temos este numerador. Observa que seno sobre cosseno é tangente. Então, vamos ter que a derivada de r em relação a z é menos xy tangente de z. Somando estes três resultados, vamos ter o divergente de f. Vamos ver alguns exemplos de modo que a gente entenda fisicamente e geometricamente como é o comportamento do divergente de um campo vetorial. Então, vamos considerar um campo vetorial xi mais yj. Este campo vetorial surgiu já no vídeo sobre campo vetorial. Então, vamos lá. Calculando a derivada de P, que vai ser a função x em relação a x, vai ser 1. Tendo Q, que é y, a sua derivada vai ser 1. Assim, somando estes dois resultados, vamos ter o divergente de f, que vai ser 2. O que isto significa? Que dado o campo vetorial e um ponto P
próximo do centro deste campo vetorial, vamos chamar este ponto P, pegando uma vizinhança N, que seria essa vizinhança? Uma bola aberta de raio muito pequeno, certo? Fazendo um zoom aqui nesta região, fazendo um zoom aqui na região para entender melhor como é o comportamento deste campo neste ponto P, ou melhor, na vizinhança deste ponto P, vamos ter a seguinte figura. Os vetores que entram na vizinhança são menores do que os vetores que saem na vizinhança. Ou seja, o divergente vai ser a taxa de variação do campo vetorial. Então vamos imaginar que estas setas aqui seriam fluidos. Isso aqui seria a direção do fluido. Então vamos supor que o fluido está seguindo por esta direção. Então quando o fluido entra nesta vizinhança, esta outra seta representa a saída do fluido da vizinhança de P, certo? Observa que as setas que entram são menores que as setas que saem. Então a taxa de variação do fluido que entra com o fluido que sai é positiva, por isso que o divergente deu positivo. Então o campo vetorial que sai é maior que o campo vetorial que entra. Essa é a interpretação que você tem que ter sobre o divergente. Vamos ver um outro exemplo para entender esta interpretação física e geométrica do divergente. Então vamos supor um campo vetorial I apenas com a componente I, certo? E a função sendo y, onde x é maior ou igual a zero e y é maior ou igual a zero. Então, calculando o divergente, precisamos calcular a derivada em relação à componente de I, vai dar zero, em relação a Q, que já é zero, vai dar zero. Assim, o divergente ele é nulo. Então, seguindo o raciocínio análogo ao exemplo anterior, vamos desenhar o campo, certo? Para entender como é que é o comportamento deste campo vetorial. Vamos pegar um ponto P e analisar a vizinhança deste ponto P aqui, certo? Fazendo um zoom, a gente vai ter a seguinte situação. Tem um ponto P e na vizinhança do ponto P você observa que os vetores que chegam são iguais aos vetores que saem. Então a gente diz que a taxa de variação do fluido é nula, porque a quantidade de fluido que chega por área é a mesma quantidade de fluido que sai por área. Então é isso que está representando quando o divergente é nulo. Já vamos para um terceiro exemplo. Vamos pegar o campo vetorial, que tem apenas a componente I, e é dado por 1 sobre x mais 1, onde x é maior que zero e y é maior que zero. Então observa que o comportamento deste campo é muito parecido, vai ser muito parecido com o do exemplo anterior, porque só tem a componente I. Porém, veja que se a gente for calcular o divergente, vamos ter P é igual a 1 sobre x mais 1, lembrando que P é sempre a componente I, então a derivada de P vai ser menos 1 sobre x mais 1 ao quadrado. Não vamos calcular a componente Q, porque não existe aqui, a gente já sabe que é zero, como a gente viu no exemplo anterior. Então o divergente vai ser menos 1 sobre x mais 1 ao quadrado. Não precisava nem dizer que x é maior que zero e y é maior que zero, porque este denominador vai ser sempre positivo, certo? Então o divergente vai ser sempre negativo. Então, desenhando o campo, observa que o campo vai ter este comportamento aqui, que as setas vão se esvaecendo à medida que vai se afastando do eixo Y.
enquanto que no caso anterior as setas isso vai sendo à medida que ia se aproximando do eixo X, pegando uma vizinhança de um ponto P, chamar essa vizinhança de N, fazendo o zoom, vamos ter a seguinte situação. A quantidade de setas que entram na vizinhança de P são maiores que a quantidade de setas que saem. Você vê também até pelo tamanho das setas. Essa seta aqui é bem maior que essa. Então, a taxa de variação do fluido que entra é a taxa de variação do fluido que sai, desculpa, é menor do que entra. Então, é a taxa de variação do fluido. Então, o fluido que sai é menor que o fluido que entra. Então, por isso que dá negativo. Então, recapitulando, quando o divergente dá positivo, significa que tem mais fluido saindo da vizinhança. Quando o divergente é igual a zero, os fluidos a quantidade de fluido que entra é a mesma quantidade de fluido que sai. Quando o divergente é negativo, a quantidade de fluido que sai é menor. Vamos agora ao estudo do rotacional, que seria a rotacional de um campo vetorial. Então, seja um campo vetorial F, com as componentes P, Q e J nas coordenadas canônicas I, J, K, na base canônica I, J, K, onde as derivadas parciais de P, de Q, de R em relação às suas respectivas posições, P em relação a X, Q em relação a X, Y e R em relação a Z, precisam existir, o rotacional vai ser definido como a primeira componente do rotacional vai ser a diferença da derivada parcial de R em relação a Y com Q em relação a Z. A segunda componente do rotacional vai ser a diferença entre a derivada parcial de P em relação a Z e R em relação a X. A derivada parcial de Q em relação a X com P em relação a Y vai nos dar, então, a terceira componente do rotacional. Uma maneira mais fácil de se gravar esta definição é o determinante, onde a primeira linha vai ser a base canônica, a segunda linha vai ser os elementos do operador diferencial de F, e a terceira linha vão ser as componentes do campo vetorial. Ou, mais facilmente também, de forma mais sintética, podemos escrever o rotacional como o produto vetorial do operador diferencial com o campo vetorial. Vamos entender o que seria, como a gente pode representar geometricamente um rotacional. Vamos supor que a gente tem esse seguinte sistema: um eixo, certo? Sentido positivo para cima, e passando no centro desse eixo uma roda de pás, como se fosse palhetas de um ventilador ou de um redemoinho, certo? De um moinho, desculpa, de um moinho de vento. Então, a gente vai ter o rotacional, ele vai nos dizer o spin deste movimento. O que seria o spin? A rotação, sentido horário ou sentido anti-horário da direção dessas partes. Ok? Então, é isso que significa o rotacional. Lembrando que o produto vetorial de dois vetores vai ser um vetor perpendicular aos dois vetores que participam da operação do produto vetorial. Então, o rotacional de F ele é perpendicular ao operador diferencial e perpendicular ao campo vetorial F. Certo? Vamos ver isso com exemplo. Então, pegando o exemplo anterior, o mesmo exemplo que a gente utilizou para analisar o divergente, y de i, a gente então calcula o rotacional da seguinte maneira. A gente vai calcular através deste determinante, onde
a gente vai substituir os valores de P, Q e R apenas. No caso, o P vai ser Y, o Q é 0 e o R é 0. Certo? Calculando este determinante, vamos ter esta expressão aqui. E resolvendo esta expressão, vamos ter que o rotacional de F é menos K. Então, pegando o desenho esquemático do campo vetorial, que é YI, tomando uma vizinhança de um ponto P deste campo vetorial, vamos ter, então, um seguinte estudo. Observe que o eixo positivo aponta verticalmente para fora da tela. Assim você vai ter que interpretar. Você tem o eixo x e y aí no gráfico esquerdo e imagina que no ponto P há um eixo apontando para você. Suponha que a roda de paz seja plantada, posicionada neste ponto P. Você pode ver que as setas na metade superior do círculo, com o centro em P, são mais longas do que as retas da metade inferior. Isso mostra que o fluxo líquido do fluido no sentido horário é maior do que o fluxo líquido no sentido anti-horário. Com isso, fará que as pás, né, o sistema de pás, gire no sentido horário. Ou seja, quando o rotacional for negativo, o sentido do fluido está horário, certo? Vamos ver um outro exemplo. O exemplo agora é o campo vetorial F menos I menos YI mais XJ. Então, calculando o rotacional através do determinante, vai só substituir P, Q e R. Observe que P é menos Y, certo? Vai ser menos Y. O X é a segunda componente e o Z é 0. Assim, vamos ter aqui o menos Y aqui, né? E desenvolvendo então este resultado, vamos ter que o rotacional vai ser 2 vezes a base K. Fazendo o gráfico do campo vetorial, vamos ter essas setas em vermelho aqui. Pegando um ponto P e fazendo estudo na vizinhança deste ponto P, para interpretar o rotacional, veja que teremos que o eixo positivo apontando verticalmente para fora da tela, ou seja, sentido você, positivo. E vamos supor que aquela roda de paz que eu apresentei na definição de rotacional seja localizada no centro, o centro dela está localizado no ponto P, diferente da origem como no exemplo anterior, certo? Se você vê a figura à direita, verá que o círculo com centro em P é dividido em dois arcos, pelos pontos de tangência de duas linhas tracejadas a partir da origem. Observe que o arco mais distante da origem, o arco de fora, né, é maior do que o mais próximo à origem, e que o fluxo no arco maior é no sentido anti-horário, enquanto que o fluxo no arco mais curto é no sentido horário. Repetindo, o fluxo no arco maior é no sentido anti-horário, enquanto que o fluxo no arco mais curto é no sentido horário. Além disso, as setas que emanam no arco mais distante da origem são mais longas do que as que emanam do arco mais curto. Isso mostra que a quantidade de fluido
fluindo no sentido anti-horário é maior do que o fluido no sentido horário. Portanto, a roda de paz girará no sentido anti-horário. Então, novamente, a gente vai ter aqui que o rotacional vai ser a taxa de variação entre a rotação no sentido horário quanto no sentido anti-horário. Então, como essas setas aqui são maiores, a gente vai ter esse arco aqui e esse arco aqui. Então, a gente divide nessas duas partes. Observa que essas setas são maiores e estão em mais quantidade, enquanto que essas setas aqui são menores e em menos quantidade. Então, a rotacional está no sentido anti-horário. Sempre que o rotacional é positivo, ele vai ter a rotação anti-horário. É isso que está representando o rotacional positivo. Já se a gente tem uma função vetorial xi mais yj, calculando o rotacional, vamos ter este determinante aqui, substituindo P e Q pelas suas respectivas valores, x e y, e aqui 0. Calculando este determinante, vamos ter então que o rotacional ele é nulo. Então, observa que a gente vai ter um ponto P, visualize neste ponto P um zoom, certo? Vamos ter então esta figura esquemática. Você imagina aqui no ponto P o sentido positivo apontando para você, certo? Então, a roda de paz colocada neste ponto P, referindo-se à figura à direita, e usando um argumento envolvendo simetria, observa que este arco aqui é igual a este, você pode observar que a roda de paz não gira. Então, rotacional é nulo. Então, resumindo, ou melhor, recapitulando, rotacional nulo, a roda de paz não gira. Rotacional negativo, sentido horário. Rotacional positivo, sentido anti-horário. Então, sempre usa a referência como o ciclo trigonométrico. Ciclo trigonométrico, sentido anti-horário ou positivo. Sentido horário, o negativo. Certo? Então, assim, a gente encerra nosso vídeo sobre divergente e rotacional. Bons estudos!